de volta ao seu programa, nosso encontro marcado aqui de segunda a quinta-feira, sempre às 5 horas da tarde ao vivo. Às sextas-feiras você acompanha os melhores programas às 5 horas da tarde. E nossos horários aí de reprise, você acompanha o seu programa às 2 da manhã também, pessoal da madrugada, um grande abraço, pessoal dos horários alternativos. E também ao meio-dia, horário do almoço, estamos aí com o seu programa. Se você perdeu em algum horário, tem outras opções aí. E sempre a gente coloca os programas mais antigos no nosso blog, né? o novotempo.com/seu programa. Sempre os programas antigos vão para lá, inclusive esse de dependência da tecnologia, essa semana toda de dependência química. Por favor, divulgue esse assunto, porque tenho certeza que vai ajudar a muitas pessoas. Isolda, a gente estava falando, né, no bloco anterior sobre toda essa questão da presença da tecnologia cada vez mais forte. A gente se esquece da gente, do nosso próximo às vezes, em virtude da presença dessa tecnologia. E a gente estava conversando também, antes do programa entrar no ar, de como esses estudos ainda são muito recentes, essa coisa está começando a ser abordada, né? Exato. A gente pode falar alguma coisa de como funciona fisiologicamente? Como é que a gente fica quando a gente está em contato com essas tecnologias? Pois é, no contato com essas tecnologias, nós observamos uma diminuição generalizada de atividades físicas. Eu não estou querendo dizer assim internamente, depois eu entro nesse aspecto, mas a gente observa algumas questões. A pessoa está diminuindo a atividade física, ela está se voltando extremamente para as questões ligadas a uma situação de estar o tempo todo entrando conectado ali, 24 o tempo horas. todo. E o que a gente tem observado de algum material que eu já li, uma grande dificuldade que a pessoa está tendo com relação à leitura. Por exemplo, uma pessoa está fazendo um programa de doutorado, ela entra num programa de pesquisa, ela vai olhando, de repente vem link, então ela começa a entrar em todas as janelas e acaba que ela não lê o texto original. Então há uma fragmentação, mesmo na forma da pessoa analisar um texto, porque ela fica com uma série de fragmentos daquele texto. Então eu li, inclusive, que está causando um emburrecimento. É uma palavra que foi usada num material que eu li, um emburrecimento. É aquele livro The Dumbest Generation? Não, é um outro de um jornalista que escreveu sobre o problema da internet e o que está causando no cérebro. Entendi. Porque esse termo, né, tem esse livro, eu não sei, eu acho que ele não foi traduzido para o português, mas tá tratando dessa geração, dizendo que é uma geração que está emburrecendo. Tá. A geração mais burra. Não no sentido de geração mais burra, mas nesse sentido aí que você está explicando. Sabe por quê? O emburrecimento, por quê? É a incapacidade de você fazer análise, de você sintetizar coisas, de você fazer escrever alguma coisa, dizer algo de si próprio. As coisas vão acontecendo e só fica naquela... Porque se você observar o que se conversa, são coisas absolutamente banais. Você foi, absolutamente. Eu falei. Conversei. Quer dizer, não há nada de consistente nisso. Agora, isso, né, Isolda, também faz parte de um processo que a gente vive, o nosso tempo, que é o pós-modernismo, e tem essa questão da superficialidade muito forte. Então, eu acho que a tecnologia veio para coroar. Exatamente. Esse fortalecimento de tecnologia e das redes sociais veio para coroar esse momento de pós-modernidade que a gente vive, né? Exatamente. Agora, a gente tem que entender que, embora nós vivamos nesse momento de pós-modernidade, nós também temos alguns princípios que tem que fazer como cristãos, porque eu acho que aqui entra um outro aspecto que é interessante também. O cristianismo, ele vai meio de contramão da história. Sempre. Sempre. Então, você tem que começar a prestar atenção se você não está entrando direto também na história, entendeu? De você também entrar nessa onda que não tem, enfim, essa bola de neve. O cristianismo, ao longo da história, sempre foi contra a cultura. Ele sempre foi contra a cultura. De maneira que você, enquanto cristão, você tem que entender, bom, eu entro dentro desses processos todos modernos, do pós-modernismo, mas eu também tenho que ter um momento em que eu continuo com um estilo de pensamento, de reflexão. Não se reflete mais em nada hoje. Claro, não se pensa. Não se pensa nada, você vai agindo de acordo com aquilo que vem pelo momento. Então, nessas questões ligadas à internet e a esses eletrônicos,
O grande problema é você ter um pensamento mais consistente, mais coerente com as coisas, né? Esse emburrecimento que a gente comentou há pouco é exatamente isso. Você abre links, abre um monte de janela, não fecha nenhuma. Porque o que acontece com o jovem hoje? Ele abre, a vida dele é o seguinte, ele chega da escola, ele abre muitas janelas, não fecha nenhuma, depois ele para, vai na geladeira, pega um refrigerante, volta, aí compra 2 CDs na internet, e tudo com janelas abertas. Aí ele faz uma série de entretenimentos, ele joga um game, ele faz e estuda para a prova do dia seguinte, no meio dessa confusão. Tudo ao mesmo tempo agora. Tudo ao agora. mesmo tempo e agora. Porque ele não quer perder o ritmo do mundo onde ele está. Ele tem que abarcar tudo. Só que ele não abarca coisa nenhuma ao mesmo tempo. E então fica um indivíduo que não forma algo consistente dentro de si próprio. Superficialidade total. Superficialidade. Eu tenho lido um pouco sobre tecnologia e uma coisa que eu fiquei pensando, fiquei intrigado, não estou lendo nada, nenhum título que seja cristão sobre o assunto, estudos sobre a área, mas uma coisa que me despertou nessa relação com a nossa crença, a nossa fé, é que assim, se eu, com essa tecnologia, eu sempre estou numa superficialidade, eu abro várias janelas, eu estou em vários lugares, mas ao mesmo tempo eu não me aprofundo em nada, como você disse, eu não consigo ler um texto maior do que isso aqui. Exatamente. Né? Porque é o que o Facebook me permite. Não, e nem aguenta. Você não pega um livro mais para ler. Como é que eu vou... bom, e aí tem também esse enfraquecimento das relações. Eu não tenho relações profundas, eu tenho relações também superficiais. Eu tenho um colega de classe, tenho uma relação com ele, mas se ele trocar de classe, eu nem falo oi mais para ele. Né? Como é que eu crio uma relação profunda e integral com Deus? Esse é o grande problema. Porque é uma arma que você percebe de forças exteriores a nós, até que não são, de repente, malignas, até que fazem um trabalho eu acredito piamente nisso. De você ficar alienado. Claro. Porque você fica nesse vai e vem de coisas e entra numa máquina e você acha o máximo. Olha, tem uma nova... O Instagram entrou, agora entrou mais um outro aplicativo e vários aplicativos. E nessa história você não se aprofunda em coisas fundamentais para o momento histórico do cristianismo que nós estamos vivendo hoje. Então, Isolda, mas olha só, aí o que me chamou a atenção é que eu lendo essas coisas, pensando isso que eu te falei, fiquei assim, bom, a gente está vivendo uma geração que realmente não está se aprofundando em nada, tá nessa superficialidade. Eu fico pensando nos reality shows, que é uma reprodução de uma conversa totalmente vazia do Facebook, né? Um conversando com o outro ali, você não chega a lugar nenhum, e as pessoas comprando canais 24 horas para assistir esse tipo de gente que não tá falando nada com coisa nenhuma. Mas é uma geração completamente alienada, eu devia ter nascido na década de 60, que todo mundo ia lá pra rua e tudo mais e tal. Mas não é bem assim. Então, e essa movimentação? Tem que fazer alguma coisa. Essa movimentação que aconteceu aí, que foi completamente baseada em redes sociais. O gigante acordou e vamos pra rua. Falei, gente, então peraí que eu tô pensando coisas erradas. Eles sim estão pensando alguma coisa. O que a gente observa é que, ao mesmo tempo que a pessoa está nesse torvelinho de entrar coisas absolutamente assim, superficiais, ao mesmo tempo você começa a observar que o cara vai ao mercado, tá tudo mais caro. Você vai a um posto de gasolina, a tua gasolina está mais cara. Você abre um jornal, os seus políticos são corruptos. Você começa a falar, peraí... Entendeu? Então, há coisas que vêm do ambiente externo que começam a entrar também dentro da sua situação de vida, do dia a dia, do cotidiano, e você começa a falar, não, pera um pouco, eu tenho que fazer alguma coisa. Isso é um aspecto extremamente positivo das redes sociais. Extremamente positivo. É como você falou, nem tudo é ruim. Eu também não quero ficar demonizando as redes sociais, não é nada disso. São situações de comunicação maravilhosas, só que você tem que saber usar adequadamente. A gente, por exemplo, aqui o tempo todo incentiva o telespectador para as redes sociais do nosso programa, porque a gente tem a discussão aqui, mas tem uma discussão paralela que vai acontecendo nas redes sociais. Eu até assistindo um programa de televisão esses dias disse, olha, a apresentadora, a gente vai para o intervalo, mas o programa continua aí nas redes sociais e a gente volta já, porque é verdade, Com né? certeza. As redes sociais não vão para o intervalo. Então, não é uma questão da gente demonizar a internet, demonizar redes sociais.
Gente, não. É você saber usá-la e ela não controlar você. É, aí que tá o segredo. O problema está aí, é você que tem que saber controlar. Ou seja, você tem que saber desligar o computador em algum momento do seu dia e desligar o seu telefone em algum momento do seu dia. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. 73% de uma pesquisa que foi mostrada dos brasileiros entram em pânico se eles esquecem o celular em casa. Ah, eu tô nessa porcentagem aí. Porque a pessoa não sabe mais viver sem isso. Ora, pera um pouco. Nós viemos, de repente, quando nós nascemos, não tínhamos. Você, claro que você é muito mais novo, mas não, também... mas eu também não tinha celular. Ninguém se comunicava, Claro. entendeu? Porque eu só quando chegasse em casa tinha um telefone fixo. Sim. De repente se tornou algo que ninguém pode viver mais sem. Não é bem assim. Você tem pessoas para você se dar, você tem situações dos seres humanos que você tem que sair do seu egoísmo. A gente tem que sair fora do nosso individualismo e partir para pensar no outro também. Isso é cristianismo. Porque na rede social você pensa no outro só ali. Terminou ali, não se pergunta se a pessoa está precisando de você, posso lhe ajudar, não existe isso. Não é? Então, são situações que a gente vai vendo que elas podem ser modificadas, né? No dia a dia, porque você não pode, é como digamos, uma pessoa que trabalha no McDonald's, o dia inteiro ele faz sanduíche. Poxa, ele faz isso a vida inteira. Quer dizer, ele passou a vida só colocando molho dentro de um pedaço, de 2 pedaços de pães. Ora, nós nos tornamos bem McDonald's. A vida inteira digitando um celular. Quer dizer, a natureza ninguém vê. Eu moro em frente a um canal que vem as garças, mais de 100 garças em determinadas épocas do ano. Nessa época elas estão vindo. Elas ficam todas, todas as árvores do canal ficam cheias, parece árvore de Natal branca com neve, das garças. E vem 2 patinhos pretos na comitiva. Eles vêm, depois eles voltam todos às 5 horas da tarde. Você, uma pessoa que está o dia inteiro dentro disso, não consegue enxergar as belezas que ocorrem ao teu redor. Você não pode, principalmente a criança. Tá num quarto escuro. Um quarto escuro. Mais uma paradinha pro intervalo. O assunto rende aqui nesse programa, viu? O que eu acho interessante é que a Isolda falou de desligar o computador, né? Hoje a tecnologia acompanha a gente, ela é mobile, ela tá junto com a gente. E aí é mais difícil a gente se desvencilhar disso. Vamos falar disso e muito mais no próximo bloco, não sai daí.